És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, a Bíblia diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio, ou em outras traduções, o começo delas. Aqui a palavra começa dizendo que não é o começo que é o mais importante. Não é o princípio das coisas que determinará a uma vida, uma história. O Senhor traz essa palavra para dizer que melhor é o final das coisas do que o começo. E por que ele fala isso? Porque nós estamos chegando num final de um ano e muitas vezes você olha para a tua vida e às vezes você não está vivendo e não chegou naquilo que você almejava. E às vezes você se encontra triste, abatido, pois as suas expectativas às vezes foram frustradas. Os desejos que você tinha, às vezes não se concretizaram. Você faz uma retrospectiva e às vezes você olha e não está gostando do que você enxergou. Tem muitas pessoas que ficam olhando e chegam nesse final do ano e choram, ficam tristes, abatidas. Mas o Senhor me traz aqui para dizer uma coisa: acalme o seu coração, porque o melhor de Deus ainda está por vir. O Senhor me traz aqui para te dizer que a tua história não acabou aqui. O que você está vivendo, o que você está passando, não te determina, não define a tua história. Mas quem já leu uma história de um livro? Um livro tem vários capítulos. Às vezes chega a capítulos ruins, mas enquanto não chega na última página do livro, a história não acabou. O Senhor me traz aqui para te dizer que a tua história não acabou. O Senhor me traz aqui para te falar que o que você está vendo como retrospectiva, ou o que você está presenciando no atual momento, não está definindo nada, não está determinando nada, mas é só mais um capítulo da história que Jesus escreveu para você. O Senhor, Ele traz aqui para te dizer que às vezes a caminhada da tua vida, o princípio, o início, vai caminhando e você vai vendo a tua vida e parece que a tua vida não progride. Parece que você não sai do lugar. E parece até que não vai mais mudar, que acabou para você. Mas a palavra do Senhor, Ele diz que não importa como é o princípio, não importa como é o meio, o que importa é como será o fim da tua história. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que o teu fim não vai ser esse que você se encontra. O teu fim não vai ser dessa maneira que você vive, mas o seu fim vai ser da forma que Deus quer. Uma forma de bênçãos e de vitórias em nome do Senhor Jesus. E assim também aconteceu na vida de uma mulher chamada Ruth. Quem conhece sobre a história de Ruth? Ruth era uma mulher moabita que se casou com Maom, cujo seu sogro era chamado Elimeleque e a sua sogra Noemi.
Eles viviam bem, eles viviam felizes em Judá. Mas chegou um momento que sobreveio sobre eles uma severa fome. Sobreveio sobre eles uma crise muito grande, a ponto de eles terem que se mudar de Judá, da onde eles moravam, e ter que ir para a cidade de Moabe. E a Bíblia continua dizendo na história de Ruth, que passando algum tempo, Elimeleque, que era sogro de Ruth, morreu. Passou mais algum tempo, o marido de Ruth morreu. Misericórdia. Aquela mulher Ruth era casada, tinha uma boa família, vivia bem, estava tudo certo. Mas se levantou uma crise e trouxe miséria para a casa dela. Se levantou a morte na casa dela e matou o sogro. Depois matou o filho. Matou o esposo dela. E naquele momento, Noemi e Ruth olharam e disseram: é o nosso fim. Porque os maridos da época é que traziam o mantimento e o sustento para casa. Viúvas sofriam muito. Um dia tudo estava bem, e no outro tudo desmoronou. E elas olharam para aquela circunstância, e o que elas pensaram? Elas tinham esperança? Elas não tinham. Elas achavam que algo de bom poderia acontecer, igreja? Elas não achavam. Mas aí entra a palavra. Não era o fim. Melhor é o final do que o princípio. O princípio e o meio da vida delas era de destruição, era de morte, era de miséria. E naquela situação, depois desses acontecimentos, Noemi, sua sogra, amarga e triste de coração, disse para Ruth: vai embora, porque eu não posso te oferecer mais nada, eu não posso mais te oferecer filhos para você se casar, eu não posso te entregar mais nada. E Ruth falou: eu não vou te deixar, eu vou ficar com você até o final. E ambas, elas foram para Belém. Chegando em Belém, Ruth tomou uma atitude de conseguir sustento para a família, para casa. E ela foi até o campo de colheita de cevada, pegar o resto da cevada que ficava no chão. Olha a situação que ela estava vivendo. Agora, Noemi e Ruth vivia do resto. Meu Deus, olha só o como elas estavam, perdeu os maridos, estavam na miséria com fome, estavam vivendo de resto. Quem teria expectativa de dias melhores numa situação dessa, igreja? Quem teria esperança de alguma coisa boa, sem marido, sem casa, sofrendo, comendo migalhas? Mas o Senhor ainda era na vida delas. O Senhor ainda tinha uma história na vida delas. Mesmo que tudo estivesse indo mal, quem tinha ainda uma história linda na vida delas? Era Deus, igreja. E sem elas saberem, Ruth, ela estava na fazenda de Boaz, um parente muito rico, que era parente do falecido sogro. E Ruth demonstrava muita dedicação. Ruth era uma mulher trabalhadora e ela estava fazendo aquela colheita do cevado. E Boaz viu ela. E quando Boaz viu ela, ela descobriu que era parente de Ruth e de Noemi. Descobriram. Aquele homem chamado Boaz descobriu isso. E na época existia uma lei que o parente mais próximo tinha que sustentar as viúvas. Elas estavam perdidas, elas estavam sem esperança, sem expectativa.
Mas Deus era na vida delas. E Deus conduziu aquela mulher para o parente mais próximo. Boaz era um homem riquíssimo, e aquele homem chegou, pegou, teve um relacionamento, casou com Ruth, e a partir daquele dia, Ruth viveu numa fazenda com o melhor, com tudo que ela poderia ter. Qual foi o fim dela? Foi um fim de derrota? Qual foi o fim dela? Um fim de viver na miséria? Foi um fim de não ter um relacionamento? Foi um fim desastroso? Não. O final dela foi um final de vitória, de bênção, de resposta. O princípio da vida dela e o meio da vida dela foi dias difíceis, dias de luta, dias em que tirava até a esperança daquelas mulheres, Noemi e Ruth. Mas elas tinham um Deus que estava na vida delas e não permitiria que o fim delas fosse aquele. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que não importa como está sendo o começo, não importa como está sendo o meio, o qual é importante é o final. E se você é um servo e uma serva de Deus, o seu final não vai ser de derrota, o seu final não vai ser de miséria, o seu final não vai ser de humilhação, mas o seu final vai ser de bênção, vai ser de vitória e vai ser de prosperidade no nome de Jesus. Diga glória a Deus. O seu final não vai ser assim. E a partir dessa história nós enxergamos que o começo da vida de Ruth foi muito difícil. Ela perdeu o seu marido, ela passou por crise de fome, de necessidade, de escassez. Ela teve que viver das migalhas do resto. Mas a história dela não acabou ali. A história dela não acabou assim. E o Senhor está dizendo, a sua história não vai ser essa. O teu fim não vai acabar desse jeito. O Senhor te diz que não importa as suas perdas, não importa o seu caminho difícil, não importa as suas frustrações, as suas decepções, a sua história não acaba aqui, não acaba assim. O Senhor diz novamente, melhor é o final do que o começo das coisas. Crave isso no teu coração. Esse presente não te define, esse momento não te determina. O que importa vai ser o final que Deus tem para a tua vida. Então não se paralise aí, não se conforme aí, não desiste agora, permanece, porque a novo capítulo da tua história vai chegar, o novo capítulo da tua vida vai vir, e o Senhor vai se manifestar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No final, Deus tem vitória para a nossa vida. E assim Deus fez na vida de José. O caminho de José foi fácil, igreja? Foi fácil? Não foi. Deus entrega um sonho para ele. Esse sonho declara que ele seria honrado, ele seria abençoado. Mas depois que Deus entrega esse sonho, o que acontece na vida dele? Ele é perseguido pelos irmãos, ele é lançado numa cisterna, ele é vendido para Potifar. Ele vai para uma prisão, ele revela um sonho na prisão. Faraó tem um sonho, ele chega até Faraó, revela aquele sonho, e depois dessa revelação, Deus levanta ele como governador. Percebe-se que a história dele não foi só rosas, a história dele não foi só facilidades, mas foram muitas lutas. Mas aquelas
questões que ele vivia determinaram quem ele seria? Declararam qual era o final dele? Ele em algum momento desanimou? Ele em algum momento desistiu? Ele em algum momento parou? Mas ele sempre continuou na fé. Ele sempre continuou acreditando que o final da história dele não seria um presidiário. Ele sempre acreditou que o Deus que fez promessa daria a resposta na vida dele. E você tem promessa, igreja. O Senhor tem um sonho para a tua vida. E esse sonho, ele vai acontecer em nome de Jesus. Esse sonho vai se realizar em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, igreja. Mas ali você viu que ele passou por momentos difíceis. Mas o final dele foi qual? Foi um final de vitória, de resposta. E o Senhor, ele te diz, não importa, igreja, como está sendo a sua caminhada, não importa como está sendo as suas dificuldades, as suas lutas, você não vai acabar assim. O seu fim não vai ser assim, mas meu Deus vai se levantar em teu favor. O meu Deus vai mudar a tua sorte. O meu Deus vai entregar restauração em nome de Jesus. Quem lembra da história de Jesus, igreja? Jesus nasceu como Salvador. Jesus veio na terra com um propósito: salvar a humanidade e reinar sobre todos. Mas Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus foi chamado de Beelzebu, e por último ele foi crucificado em uma cruz do Calvário. E preste atenção, quando ele estava lá naquela cruz do Calvário, o diabo olhou para ele e disse: eu venci. O adversário olhou para ele e disse: acabou a tua história, é o fim do plano de Deus na vida de Jesus. O adversário até pensou que a história de Jesus tinha chegado ao fim, mas no terceiro dia o que aconteceu, igreja? Jesus ressuscitou. Parecia que era o fim para a vida de Jesus, para o projeto de Deus na vida de Jesus. Mas o adversário não conseguiu destruir os planos de Deus na vida de Jesus. O diabo não conseguiu destruir os planos de Deus na vida de José. Ainda que ele foi perseguido, caluniado, vendido como escravo, o adversário não conseguiu destruir os planos de Deus na vida de José nem Jesus. E o Senhor está dizendo: o plano que Deus tem na tua vida não vai ser frustrado. O plano que Deus tem na tua vida não vai cair por terra. Mas o Deus que eu sigo cumpre toda a palavra que Ele fez na nossa vida. E o Senhor me trouxe em oração uma revelação, uma palavra, que esse ano de 2024 vai ser o ano das realizações dos sonhos de Deus para a nossa vida. Esse ano de 2024 vai ser o ano que os sonhos de Deus, os planos de Deus vai se realizar na nossa vida em nome de Jesus. E nós vamos entrar nesse ano de 2024 com essa fé. E quem percebeu que nos assentos tinha uma folha? Quem viu? Todo mundo falou: que folha é essa? O César até falou: mas que folha é essa? Essa folha, eu ungi ela, orei nela, e nessa folha você vai fazer o quê? Você vai escrever os seus projetos e os seus planos para 2024. E em janeiro nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos orando por esses sonhos, nós estaremos orando por esses projetos. E em nome de Jesus, esse ano nós vamos orar, nós vamos clamar, e esses sonhos que estão no papel, em nome de Jesus, vai sair desse papel.
Cada pessoa vai vir aqui e vai contar. Olha, já saiu, você vai fazer os seus sonhos. Quando um realizar, você vai riscar assim, ó. E vai falar, Deus já me entregou uma resposta. Aí vai chegar um outro sonho, você vai riscar e vai falar assim, ó, esse já foi, agora eu vou para a próxima. E cada sonho que Deus realizar, você vai riscar e vai vir aqui na igreja e testemunhar e dizer, o sonho saiu do papel, meu Deus me honrou, meu Deus me abençoou. Mas como eu preguei na última terça, quando você tem um plano, um projeto, um sonho na presença de Deus, você pode desanimar, você pode desistir. Você viu a história que eu contei, todas as histórias de Ruth, Noemi, José, Davi, Abraão, todos eles, Jesus, passaram por dias difíceis, mas eles desanimaram na caminhada, eles desistiram, eles pararam, mas eles continuaram, eles permaneceram, e por eles permanecer, o Senhor deu um fim de vitória na vida deles. O Senhor honra aquele que vai até o final, aquele que fica pelo meio do caminho recebe resposta. Aquele que fica no meio do caminho consegue conquistar alguma coisa. É só aquele que vai até o final. É só aquele que tem força e coragem para permanecer crendo, ainda que o deserto vem, ainda que a perseguição venha, ainda que a calúnia venha, ainda que a escassez venha, qualquer coisa pode vir, mas nada pode tirar a tua fé. Nada pode desanimar, você pode até cair, mas você não vai ficar prostrado, você vai levantar e continuar batalhando, vai continuar orando. E eu e você estaremos entrando nesse propósito a partir de janeiro. Você vai ter esse recesso que teremos na igreja, nós estaremos retornando os cultos no dia 7 de janeiro, domingo. Nós estaremos reiniciando os cultos aqui na igreja. E você vai vir com essa folha. Nesses dias, você vai orar e você vai escrever nessa folha quais são os seus projetos. E nos domingos, nós estaremos aqui clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. E em nome de Jesus, esse sonho vai sair do papel. Em nome de Jesus, você vai ter o prazer de pegar a caneta e falar assim, ó, esse daqui aconteceu. Aí você vai no outro dia, ó, esse daqui risco porque aconteceu. E vai ser uma felicidade quando você chegar aqui diante da igreja e dizer, ó, o Senhor realizou um sonho já. O Senhor já abriu a porta, o Senhor me curou, o Senhor me deu um carro, uma moto, o Senhor me deu um trabalho. Você vai escrever um projetinho dos desejos, dos sonhos. E se você entrar nessa fé, se você crer no que sai da boca do homem de Deus e ter essa fé, Deus vai te honrar. Lembra que a palavra diz que o homem de Deus disse para Naamã fazer o quê? Vai até o Rio Jordão e mergulha quantas vezes? 7 vezes. Aquele homem obedeceu e foi no Rio Jordão e mergulhou quantas vezes? 7 vezes. E depois que ele mergulhou, o que aconteceu? Ele foi curado. Ele teve que crer na palavra do homem de Deus. E ele teve que fazer o que foi instruído. E assim aconteceu. E é isso que eu e você estaremos fazendo. Nós estaremos fazendo esse projeto para o ano de 2024. E nós vamos orar, nós vamos clamar, nós não vamos murecer, desistir, mas vamos permanecer. E em nome de Jesus, quem vai dar a nós a vitória? Vai ser Jesus. Amém? Quem creu? As folhas estão aí nos assentos, pegue essa folha, e eu gostaria que você pegasse, e nós vamos fazer uma oração.
Nós vamos fazer uma oração sobre essas folhas. Cada um pega essas folhas. Amém, igreja? As folhas estão aí no assento. Vão pegando. Cada um, eu quero uma também, porque eu sou filho de Deus e eu quero fazer o meu projeto. Pega uma folha aqui, por favor. Se vocês perceberem, ela já está ungida. Gostaria que você ficasse agora de pé. Fique de pé e você vai levantar essa folha aos céus. E nós vamos consagrar. Porque, como o pastor Roberto sempre diz, Deus nos deu uma caneta para escrever a nossa história. E através dessa folha nós vamos escrever o que Deus tem para a nossa vida. Senhor Jesus, feche os seus olhos, levante essa folha e ore. Senhor Jesus, aqui nós estamos entrando, Senhor, nesse projeto da realização dos sonhos de Deus para a nossa vida. O que essa pessoa, Deus, escrever nessa folha, que em nome de Jesus esse sonho possa se realizar, possa sair do papel. Se essa pessoa levar esse projeto, esse propósito com seriedade, ela não perder um dia, ela orar, ela clamar em nome de Jesus, realize esse sonho na vida dela, em nome de Jesus. O que ela pede, o Senhor realiza, não para a minha glória, não para que eu seja exaltado, mas para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Consagre a cada uma dessas folhas com o seu poder e com a sua autoridade, Senhor. E o projeto